Peço aos irmãos que abram a Bíblia em Mateus, capítulo 14, versículo 22. Nós vamos ler do versículo 22 até o 34. Até o 33, na verdade. Amém? Diz assim a palavra de Deus. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante, para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas, para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram ao barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e o adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Amém? Amém. Deus, essa sua palavra pura, perfeita e santa, Deus, que foi lida aqui. Pai, nós cremos na tua palavra, nós cremos que esse episódio aconteceu realmente, ó Pai. E que venhamos, Pai, retirar os ensinamentos dela, Pai, proposta aqui nesta noite. Pai, eu peço a Ti que Tu venha abençoar o Teu povo, como a pastora, Pai, Bill disse, que a semente caia em boa terra e, Pai, que ela germine. Pai, que essa palavra seja, ó Pai, eficaz, tenha eficácia na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus, ó Deus. Amém. Irmãos, depois de Jesus ter pregado o Evangelho, fazendo milagres, atendendo a várias pessoas, depois dele ter feito tantas coisas, diz o texto que ele ordenou aos seus discípulos que entrasse no barco e passasse para outra banda. Ele estava de um lado da Galileia e iria para outra. Então diz o texto que seus discípulos assim obedeceram. Eles foram sozinhos no barco e caminharam e foram até outra banda. E diz a palavra que de madrugada, na quarta vigília da noite, isso é entre 3 da madrugada às 6 horas da manhã, veio um vento contrário. E nesse vento contrário, essa tempestade colocou o barco em movimento e ele é açoitado pelas ondas. E pelo medo, eles tiveram muito medo, como diz o texto, e eles não conseguiam enxergar. Eles avistaram um homem, eles avistaram alguém andando por cima das águas e falaram que era um fantasma. E por quê? Porque eles tiveram medo. O medo desses homens os cegou. Eles não conseguiam enxergar Jesus. Eles não conseguiam ter fé o suficiente. Eles foram tomados pelo medo. Eles não conseguiam ter fé para distinguir a presença de Deus. E muitas vezes nós somos assim. Nós temos medo de qualquer situação. Nas tempestades da vida, a gente tem medo e receio e não conseguimos, às vezes, enxergar o nosso Senhor Jesus. Por conta da nossa pequena fé. Eu separei 4 pontos bem interessantes nessa passagem bíblica que podemos aprender com esse episódio, o que aconteceu nessa história. O primeiro ponto é: Jesus ordenou aos seus discípulos que entrassem no mar sem ele. Está no versículo 22 e 23. Eu sou pescador, Carlão também é, e básico do pescador é: nunca entre no mar, nunca entre no barco sem ver a previsão do tempo. Davi vai começar a pescar. Primeira coisa que tem que saber: nunca entre no mar sem ver a previsão do tempo. Nunca faça isso. Porque o que pesa numa tempestade não é a chuva, e sim o vento. Porque o vento agita o mar, dá suel, né? E aí o barco pode entrar água e afunda, e a pique. E Pedro e os seus amigos ali, os discípulos, Pedro era um pescador experiente. E numa tempestade, no meio do oceano, à deriva, ele teve medo. A sua carne
A sua natureza humana fez ele temer. É assim como ele e os outros discípulos. E nós não somos diferentes. Nós temos muito medo, às vezes, das circunstâncias da vida. As tempestades das vidas nos fazem temer, ao ponto da gente esquecer. E a gente ora, e a gente busca, e às vezes Deus está trabalhando em silêncio, e a gente quer uma resposta rápida. E, irmãos, o silêncio de Deus, às vezes, é a melhor resposta para nossas vidas. É no silêncio de Deus que Ele trabalha, é no silêncio de Deus que Ele te ensina. E deserto não é lugar de morte, o deserto é lugar de passagem. Amém? Os discípulos, eles poderiam pensar que Jesus abandonou. Imagina, Jesus estava em terra e ordenou que eles fossem para outra banda, enquanto ele despedia a multidão. Imagino que Jesus estava ali orando, recebendo assim como o pastor Sandro, acaba o culto, ele conversa com ouve o outro, faz uma oração por que está precisando. Assim foi Jesus, despedia a multidão. Então, os discípulos nesse momento podiam ter pensado que Jesus os abandonou. Mas Jesus nunca nos desampara. Jesus nunca nos abandona. É como diz o Salmo 27, versículo 10. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararam, o Senhor me acolherá. Amém? Diz a Bíblia que lá em Hebreus, capítulo 13, do 5 ao 6, diz: não se deixem dominar pelo amor ao dinheiro e fique satisfeito com o que vocês têm. Pois Deus disse, eu nunca os deixarei, jamais os abandonarei. Portanto, sejamos corajosos, afirmes, o Senhor é quem me ajuda. Eu não tenho medo. E muitas das vezes o medo nos faz temer. Muitas das vezes o medo nos cega, irmãos. Esses homens estavam com tanto medo que eles não conseguiram ver que Jesus era aquele que estava ali caminhando sobre as águas. E por que eles tiveram medo? Porque pela natureza humana. E muitas das vezes nós passamos pela prova e a gente tem medo porque a gente não ora. Quando eu estava lendo esse texto, como Deus falou comigo, ou melhor, como Deus me bateu nessa palavra, como Deus me bateu. Jesus, ele foi um exemplo de oração. Ele não só ensinou a orar, mas ele foi exemplo, ele fez na prática isso. Jesus nos deu o exemplo que precisamos orar constantemente. A oração, a busca do Espírito Santo, ele mesmo se retirava para orar em secreto. Jesus praticava oração, ele praticava oração de várias formas, ele praticava de forma privada. Jesus se retirava em lugares solitários para orar, no deserto, no Monte das Oliveiras, ele buscava intimidade com o Pai. Em Lucas, capítulo 5, versículo 16, se os irmãos quiserem depois, Jesus orava, ele buscava intimidade com Deus. Jesus entendia que é através da oração. Jesus, ele tinha a natureza humana, ele era 100% humano, mas 100% Deus. Então ele entendia que ele devia estar em contato com o Senhor, em contato com Deus o tempo todo, para Deus orientá-lo o que fazer na sua missão. Então Jesus ele orava de forma privada e ele também orava de forma pública. Ele orava com seus discípulos, como eu falei, ele ensinava como foi a oração do Pai Nosso, tá? Em Mateus 6, versículo 9, de forma pública. E se a gente não orar e não buscar a Deus, no momento que vier a aprovação, a gente fraqueja, a gente duvida. E é no momento da aprovação que a gente busca a Deus. Pode reparar, se sua vida está uma maragem, está tranquilo, você quase não ora, você quase não lê a Bíblia, às vezes ora no café, almoço e janta, igual Daniel, né? E a oração do café, almoço, não tem nada. Daniel buscava Deus 3 vezes, diz a palavra, por dia. Então é nos momentos de crise que Deus nos prova para a gente poder orar, para a gente poder buscar e ler a sua palavra. Então Jesus ele foi exemplo disso. Ele pede intimidade, ele tinha intimidade com Deus. Jesus ele orava de forma de comunhão, ele orava um pelos outros intercedendo. Lucas 4, versículo 40. Jesus ele orava pela sustentabilidade, ele orava em uma prática constante a vida de Jesus, não nos momentos de crise, mas também a sua jornada diária. No Monte das Oliveiras, no momento antes da crucificação, Jesus foi orar. Em momento nenhum ele pediu, ele falou assim, Pai, se for possível, passa de mim. Mas ele não fugiu da cruz, ao ponto de Deus mandar anjos para confortar o Senhor. Então Jesus em todo o tempo ele nos mostra o que podemos aprender com isso. Que Jesus, sendo Deus, ele buscava intimidade. Jesus sendo Deus, ele buscava a presença do Pai. Ele estava em constante oração. Jesus mostra que a oração, ela nos aproxima de Deus. E se não estivermos em constante oração, irmãos, buscando a face de Deus, nós não vamos resistir, não vamos superar as tempestades da vida. Não vamos.
Agora há pouco eu estava conversando, o pastor Marconi me deu uma carona, a gente estava falando exatamente sobre isso. A gente está vivendo tempos muito maus, a gente não sabe o que vai ser daqui por diante, onde o errado virou certo e o certo virou errado. Então, mas nós, como servos de Deus, devemos nos posicionar pelo lado certo, orando e buscando a Deus em todos os momentos. A oração, ela nos traz confiança a Deus, a oração nos aproxima de Deus. Sem oração vem o medo, e com o medo vem o desespero, e através do desespero desencadeia muitas coisas, depressão, síndrome do pânico, entre outras coisas. Então, irmãos, sem oração não vamos superar as tempestades da vida. Jesus deu o exemplo, ele nos encoraja a seguir o seu exemplo, cultivando a vida em oração, constante oração. Jesus, ele andando sobre as águas, esse é o ponto 2. No versículo 24, 25 e 26, diz que mesmo depois de presenciarem tantas maravilhas, os discípulos passaram por um milagre. Antes deles ficarem à deriva, antes deles passarem por essa tempestade, a Bíblia relata que Jesus multiplicou pães, peixe e pães. Ele falou, Senhor, no versículo anterior, no versículo 14, a partir do capítulo 13, conta o relato, a história da multiplicação de peixe e pães. Então os discípulos já tinham vivenciado a multiplicação, o milagre de Jesus. Quando eles falam, despede a multidão para que vão e comprem comida, vão às suas casas, Jesus fala deles de comer. E eles falam que não tem nada além de 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus ali faz a multiplicação. Então eles já viram o milagre da multiplicação. Apesar de ter presenciado tantos milagres, eles acabaram de presenciar horas antes deles entrarem no mar, seguindo a ordenança do Senhor para ir para outra banda. E muitas das vezes a nossa natureza humana, como eu falei, através do medo, ele cega. Os discípulos não conseguiram enxergar Jesus no meio da tempestade. E por que Jesus pediu para eles ir para outra banda? Porque ele tinha a obra para fazer. Ele tinha que se despedir da multidão, ele orava, ele intercedia, ele curava. Só que eu creio que Jesus despediu eles e pediu para eles atravessar para outra banda para realmente deixar eles sozinhos, para provar a fé deles. Porque a nossa fé ela não pode ser provada no momento que nossa vida está bem, irmãos. Está tudo bem, não tem uma conta bancária legal, tenho saúde, nenhum problema financeiro, nenhum problema com família. Está tudo bem. Então, quando está tudo bem, a nossa fé, ela está ali. Então, Jesus prova a fé. E essa foi a aprovação deles. Apesar de ter vivenciado grandes coisas que o Senhor fez, eles não tiveram fé o suficiente, o medo cegou. Eles não conseguiram enxergar Jesus. Nós não somos diferentes em nada, em nada. Muitas das vezes nós lutamos com a força do nosso braço. A gente às vezes tenta sair de um problema, tentando de todas as formas procurar meios de sair daquele problema, daquela situação, e esquecemos de confiar no provedor, naquele que supre a nossa necessidade, naquele que é fiel para nos guardar, nos livrar. A Bíblia fala que Deus com a sua potente mão sempre nos guarda, de dia e de noite. Então, antes da gente pensar em meios de sair de certos problemas, ore, entregue para o Senhor, coloque a tua vida na mão do Senhor. Diz, Deus, eu não sei o que fazer, me orienta, me dá sinais, Senhor, me dá orientação, o que eu vou fazer para sair desse problema. Não estou falando que você não tenha que estudar, que você não tenha que buscar, que você não tenha que procurar meios de você se desenvolver, nada disso. Só que se Deus não vigiar a casa, como diz a palavra, em vão vigiam os sentinelas. Você pode fazer o que for, se Deus não abrir as portas, não adianta. Não adianta. E a nossa confiança tem que estar totalmente no Senhor. E há momentos que Deus prova. Vamos ver se esse cara, vamos ver se essa mulher que diz ser minha, confia. É a hora que Deus nos prova. E é no momento da provação que nós mais nos achegamos a Deus. Amém? Amém. Jesus, no versículo 27, ele pede para termos bom ânimo. Ao perceber que os discípulos estavam apavorados, com medo, cegos, Jesus fala uma frase, ele falou três frases bem curtinhas, mas que fez toda a diferença na vida dos discípulos. Versículo 27. Jesus, porém, falou logo dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Ali, irmãos, se os discípulos tivessem
ouvido a voz do Senhor, reconhecido o Senhor, ele ia relaxar. Eles iam olhar, ei Pedro, é Jesus, fica tranquilo. O cara está vindo ali, o homem está vindo ali, acabou o problema. Acabou o problema. Eles não perceberam que Jesus vinha por sobre as águas, eles acharam que era um fantasma através do medo, e Jesus viu a necessidade de falar. Jesus poderia ter falado com várias coisas ali. Jesus poderia ter falado, eu imagino que Jesus poderia ter cruzado os braços, olhado para cima e falar, Deus, Pai, aí ó, tantos milagres, estão andando comigo, diz que me conhece e não reconhece quando eu estou perto deles. Jesus, para acalmar os ânimos, ele falou, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Engraçado que os discípulos já vivenciaram uma tempestade antes. Em Mateus, capítulo 8, versículo de 23 a 26, eu vou ler rapidamente. Mateus 8, versículo 23, diz assim, e entrando eles no barco, os seus discípulos seguiram. Eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo, aqui é o Senhor, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo, Senhor, salva-nos, porque perecemos. E ele lhe disse, por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e seguiu uma grande bonança. O texto diz, no capítulo 8, que eles já passaram uma tempestade antes, eles já vivenciaram uma tempestade. E o Senhor é o Deus dos elementos, Ele é o Senhor dos elementos. E nessa tempestade eles viram a grandiosidade do poder de Deus. Então, Jesus trouxe essas palavras para eles lembrarem do que eles passaram atrás, dizendo, tem de bom ânimo, sou eu. É o cara que acalma o vento. Ele é o Deus que acalma o vento, acalma o mar. Glória a Deus. Jesus tinha necessidades humanas, como todos nós temos. Então ele foi descansar. Mas Jesus, sabendo da sua natureza humana, ele buscava constantemente a presença do Pai. Ele nos dá exemplo que nós temos que estar constantemente orando, buscando a presença de Deus. Porque, como disse, não vamos conseguir superar as tempestades da vida se não estivermos revestidos de oração. É verdade. Amém? Quando a gente consegue manter o bom ânimo numa situação difícil, a gente diz para o medo. A gente diz que, opa, não tenho medo. Jesus é o Senhor da minha vida, Ele é o Senhor do tempo, Ele é o provedor. Ele proveu antes, vai prover agora e vai prover sempre. Quando a gente consegue manter o bom ânimo, tudo na nossa vida melhora. Você está passando uma luta, uma prova, mas está dando glória a Deus. Às vezes você olha o irmão, aí, pô, meu irmão está alegre, está feliz, o irmão está passando um sanhaço, ninguém sabe a vida o que o cara está passando, mas o cara está ali, com bom ânimo, louvando, adorando a Deus. E isso é fé, irmãos. Isso é fé. A Bíblia fala que a fé é um fio e fundamento das coisas que a gente não vê, mas se espera. E como é que a gente tem fé? Orando, buscando. É impossível alguém naturalmente olhar para uma situação, humanamente falando, e falar assim, eu vou vencer, sem ele ter fé. Não fé na força do braço. Às vezes o problema é tão grande que ele não vai conseguir. Ele olha assim e fala, Deus, não é para mim não, Jesus. Isso aí, se tu não intervir, vai dar ruim. E Deus vai e entra, meu irmão. Quando você se coloca na presença de Deus, nas mãos de Deus, no caminho do Senhor, Ele faz. Ele faz. Muitas das vezes a gente vem fazer a obra de Deus, Deus nos dá orientação, Deus nos manda fazer algo, como Ele ordenou os discípulos passar para outra banda, Ele deu uma ordem aos discípulos. E Deus às vezes nos dá uma orientação, e no meio da orientação o mar se levanta, irmãos. Deus dá uma chamada, Deus te chama para algo, coloca em tuas mãos um talento, e quando você vai fazer aquilo, vem a provação, vem os problemas, vem as tempestades da vida. Só que se não tem luta, não tem vitória. E Deus prova a nossa fé em todo o tempo. Então, quando Jesus pede bom ânimo, você com bom ânimo, você com fé, você vai conseguir. Revestido de oração, você vai conseguir passar pelas tempestades da vida. Amém? Jesus, ele nos quer ver andando sobre as águas. Eu não conheço outra pessoa que andou sobre as águas além de Pedro. Pedro foi privilegiado. Pedro foi ousado, irmãos. Pedro foi ousado. Pedro foi o cara que falou, é Jesus. Se é Jesus, ele vai fazer andar sobre as águas. Imagino que Pedro pulou mesmo. Pulou do barco,
pisou e Pedro foi, andando, olhando para Jesus. Pedro andou sobre as águas. Ao convidar Pedro a andar sobre as águas, Jesus mostrou que é possível passar pela tempestade. Imagina o barquinho, irmãos. O vento contrário. Não tinha motor, os discípulos remando, e o vento empurrando, e os discípulos remando. Imagina aquela situação. Pedro preferiu ir até Jesus. Pedro se atentou a isso. E o que aconteceu? Jesus permitiu para mostrar que é possível passar pela tempestade. Pelas tempestades da vida, se você tiver com os olhos fixos no Senhor, você vai conseguir. Jesus provou na prática, com a natureza de Pedro, humana, que é possível superar as tempestades. É possível alcançar o sobrenatural de Deus. Jesus quebra ali paradigmas. Jesus, ele andando sobre as águas, ele permite que o seu servo caminhe sobre as águas. Você tem noção disso, irmãos? Que é andar sobre as águas, um homem natural andando sobre as águas. Jesus, ele nos quer ver andando sobre as águas. Ele nos quer andando sobre os problemas. Ele nos quer andando sobre a tempestade da tua vida. Eu não sei o que você tem passado, mas Jesus sabe. E se você tiver bom ânimo, se você crer, se você não temer, você vai passar pelas tempestades da vida, em nome de Jesus. Jesus quer que a gente fixe os olhos nele. Aqui no versículo 28, e respondeu Pedro, lhe disse: Senhor, se é tu, manda-me ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Olha que coisa linda. Mas diz o texto que a natureza humana de Pedro aflorou. Pedro olhou para o lado. Versículo 30 diz: mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou: Jesus, salva-me. Sentindo o vento forte. Imagino que Jesus estava de um lado de um barco, numa ponta, e o barco na outra. E quando Pedro foi ter com Jesus, Pedro estava realmente na direção do vento, porque ele sentiu o vento forte. E quando Pedro tirou os olhos de Jesus, ele começou a afundar. Assim somos nós, irmãos. Quando estamos na caminhada, quando começamos a olhar para o lado, quando começamos a olhar para o mar, o barco representaria aqui a nossa vida, irmãos. O barco no mar. O mar, o vento, é o problema, é o deserto, é a tempestade que você está enfrentando. Então não tire os olhos do Senhor. Jesus nos chama para fixar os olhos nele. Se a gente estiver focado em Jesus, se a gente estiver com o nosso olhar, se a gente estiver com a nossa vida, com o nosso interesse, se a gente estiver buscando tempo para fixar os olhos em Jesus, a gente não vai olhar o vento, a gente não vai olhar o mar, as ondas, nada vai atrapalhar, meu irmão, a tua comunhão com Deus. Na tempestade da vida, olhe para Jesus, fixe seus olhos no Senhor. Se Pedro estivesse olhando para Jesus quando ele caminhava sobre as águas, ele não iria afundar. Ia ter outro desfecho aqui. Pedro iria caminhar com Jesus, imagina Pedro caminhando, Jesus abraçando Jesus, os dois voltando para o barco, Deus acalmando a tempestade. Quando fixamos os olhos no Senhor, eles nos levam a outra margem. Eles nos levam a outro nível. Eles nos levam a outro patamar. E só vamos conseguir isso, irmãos, se realmente estivermos orando e buscando e voltando a nossa atenção à nossa vida, porque é realmente importante. Hebreus 12, versículo 2 diz assim: e olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Aqui já diz tudo, irmãos. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Irmãos, nós precisamos ter fé. Nós precisamos ter fé em todo o tempo. Jesus fala aqui: homem de pequena fé, por que duvidaste? Jesus e Pedro, quando Jesus foi socorrer Pedro, ele falou: por que duvidaste? Muitas das vezes o milagre não chega em nossa vida porque temos dúvidas. Temos dúvidas que realmente Deus é o Senhor. Temos dúvidas que realmente Deus é o nosso provedor. E o momento da prova, o momento da tempestade é essa. É para a gente confiar realmente, verdadeiramente em Deus. Então que você, irmão, cada dia mais venha orar e fortalecer a sua fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se espera. Isso é ter fé, irmãos. É você acreditar. Por mais que seja grande a tempestade da tua vida, por maior que seja o gigante,
Por maior que seja o problema, se você tiver fé, se você colocar sua vida diante de Deus, você vai superar os problemas em nome de Jesus. Amém. Não desvie o foco da sua oração, não desvie o foco da tua vida, não tire o foco. Não faça como Pedro fez, ele desviou os olhos do Senhor e ele sentiu medo. O medo o cegou, o medo fez ele a natureza humana dele. Nós não somos diferentes de Pedro, irmãos. Jesus tem um ensinamento muito grande. Ele diz que temos que olhar para o autor e consumador da nossa fé. Jesus ele faz menção disso. Em Marcos conta essa mesma história. Nessa mesma história, lá ele oculta a parte que Pedro foi caminhando sobre as águas. Mas diz que Jesus fala, homens de pequena fé, que nós venhamos a orar por fé, irmãos. Fé, precisamos ter fé. E fé não é algo que você vai adquirir simplesmente por acreditar em Deus. Quando você conversa com alguém que você é cristão, não, eu acredito em Deus, eu tenho fé em Deus, eu tenho fé em Deus. Mas a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Amém? Por mais violenta que assustadora que seja a situação, por mais assustador que possa parecer, não esqueça, Jesus está contigo, Jesus está conosco. Tenha fé, Ele decretou a nossa vitória, se assim for da vontade dEle. Toda vez que eu vou orar, eu falo, Senhor, faça conforme a sua vontade. Esse é o desejo do coração, do meu coração, mas faça a sua vontade. A sua vontade é sempre perfeita, boa e agradável. Amém. Se você se encontra numa situação, irmãos, de tempestade, ora, busca, clama, jejua, faz tua parte com Deus. Deus jamais desampara os seus. Deus jamais deixa a sua oração sem resposta. Ele vai te falar através de um irmão, através de um amigo. Esses dias eu estava rodando na Uber, eu estou trabalhando com um aplicativo agora, e eu estava conversando com uma senhora de, acho que 80, 70 e pouco, não me recordo bem, e eu estava falando das situações da vida, e a gente falando, e ela é cristã, estava ouvindo louvor, e eu toquei num assunto que eu nem lembro qual foi, e ela começou a falar um monte de coisa, sem saber da minha vida. E ela começou a falar sobre fé. Mandei até a mensagem para minha esposa, falei, Sandra, como Deus ministrou meu coração. Dentro de um carro, como Deus falou meu coração. Como Deus usou essa senhora para falar comigo. De coisas que eu estava passando, que ela nem falou, você está passando por isso, não. Ela falou, meu amigo, a gente passa por isso, isso e isso. Tudo que eu estava vivendo. Tudo que eu estava vivendo. Eu falei, Jesus, muito obrigado. Muito obrigado. Às vezes a gente quer ouvir a voz de Deus, audivelmente. Às vezes a gente quer ouvir a voz de Deus através de uma pessoa, através de uma oração, mas às vezes Deus escolhe uma forma de falar, basta você tirar os tampões dos ouvidos e ouvir a voz do Senhor. Amém? Irmãos, mais uma vez, só vamos resistir às tempestades da vida com oração, com busca, se fortalecendo na presença de Deus. Não deixe que o mar, não deixe que o vento, não deixe que a tribulação te coloque medo. Tenha bom ânimo, sou eu, não temais. Quem falou foi o próprio Deus, o próprio Jesus. Precisamos ter bom ânimo, precisamos crer nele e não temer. Amém, irmãos? Amém. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Quero orar por você, em nome de Jesus. Ficar em pé em referência à palavra de Deus. Que você ore, irmãos. A fé, ela não é adquirida através de palavras. Tem um ditado que diz por aí que palavras o vento leva. Mas a fé, ela é demonstrada através de atitudes. Se você não tem uma fé grande, busque. Assim como eu tenho orado para Deus, aumente a minha fé, aumente a minha fé, aumente a minha fé. E Deus tem provido, irmão, de todas as formas eu vejo a mão de Deus na minha vida, na minha família. E eu quero orar por você, para que Deus aumente a sua fé. Se você não tem fé suficiente, vamos orar e pedir para que Ele aumente a nossa fé. Amém? Se você está desanimado, tenha bom ânimo. A palavra de hoje é, tenha bom ânimo. Sou eu, não temais, diz o Senhor. Amém? Deus, nos colocamos na Tua presença, Pai, para glorificar e exaltar o Teu nome, ó Deus. Pai, queremos Te dizer, ó Pai, que através desta palavra, Deus, que Tu ministraste primeiro ao meu coração, ó Pai. Queremos dizer, ó Pai, que não temos fé, reconhecemos, ó Pai, que não temos fé suficiente. Pai, mas como diz a Tua palavra em Hebreus, que a fé, Pai, é a certeza das coisas que não se veem, mas se espera. Pai, aumenta a nossa fé, Senhor. Pai, aumenta a nossa fé, ó Deus.
Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que venhamos cada dia mais buscar a Tua presença, buscar a Tua face. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que venhamos, ó Pai, interceder, ó Pai, buscar a Tua presença, nos revestir, ó Pai, de toda a armadura, buscar o Teu Espírito Santo. Pai, que nas tempestades da vida nós venhamos ser aprovados, ó Pai. Pai, que venhamos caminhar assim como Tu vieste caminhando, como Pedro caminhou, ó Pai, sobre a tempestade, ó Deus. Pai, que venhamos ficar, Pai, fixar os olhos em Ti, ó Deus. Pai, que venhamos, ó Pai, olhar somente para Ti. Pai, ajuda-nos, Senhor, segure-nos, ó Pai, pelas nossas mãos. Pai, se tentarmos, ó Pai, olhar para a direita ou para a esquerda, Deus, conserte o nosso caminho. Pai, em nome de Jesus, reconhecemos a nossa dependência, Pai, diante de Ti. Ó Pai, eu não sei, ó Pai, qual a tempestade que meus irmãos têm passado. Pai, qual o deserto que têm vivido. Ó Pai, mas eu sei que deserto é um local de passagem, ó Deus. Deserto é um local de oração, ó Pai. Que venhamos entender, ó Pai, que nas tempestades da vida, Pai, o Senhor está nos provando, ó Deus. Pai, que venhamos, ó Pai, passar pela tempestade, caminhar, ó Pai, contigo por cima da tempestade, caminhar sobre as águas, Pai, que Tu tem nos chamado para isso, sem medo, ó Pai, que venhamos ter bom ânimo, ó Pai, através da tempestade, Pai, bom ânimo, ó Pai, através para passarmos pela tribulação. Pai, queremos crer em Ti, ó Pai, não temer, ó Pai, porque és Tu, ó Pai, como diz a Tua palavra, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Ó Pai, eu coloco a nossa vida, Pai, coloca a Tua igreja, coloca os Teus servos em Tuas mãos. Eu peço a Ti, Senhor, aumenta a nossa fé. Cada dia mais, ó Pai, que venhamos, Pai, nos conscientizar, ó Pai, de meditar e ler a Tua palavra, de buscar cada dia mais, ó, para resistir ao dia mau, ó Deus. Pai, não vamos conseguir, ó Pai, se não alimentarmos da Tua palavra. Nós não vamos conseguir se não buscarmos a Ti, ó Deus. Não vamos conseguir, ó Deus, se não reconhecermos, ó Pai, que Tu és o Senhor e consumador da nossa fé. Pai, que venhamos reconhecer, ó Pai. Pai, quebra o nosso coração. Pai, entra na nossa mente, ó Pai. Abre o nosso intelecto para que venhamos entender, ó Pai, que sem Ti nada podemos fazer. Pai, a Tua palavra diz que tudo é possível ao que crer. Pai, queremos crer em Ti. Queremos crer, ó Pai, na Tua palavra. Pai, Tu prova a Tua palavra para conosco, ó Deus. Aumenta a nossa fé, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, segure nossas mãos. Assim, ó Pai, como seguraste na mão de Pedro, porque ele estava indo para o fundo e Tu levantaste, Tu falaste, homem de pequena fé, por que duvidaste? Pai, que não venhamos a duvidar, ó Pai, do Teu poder, que não venhamos duvidar, ó Pai, da provisão, que não venhamos duvidar, ó Pai, da Tua mão, ó Pai, da cura, da intercessão. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, eu coloco as nossas vidas em Tuas mãos e eu peço a Ti, Pai, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, fique conosco, ó Pai. Abençoado, ó Pai, seja a nossa noite. Cremos em Ti, ó Pai, para todo sempre, porque Tu és o Senhor e consumador da nossa fé. Glorificado, exaltado é o Teu nome, ó Pai. Obrigado por tudo, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Amém, Senhor.